Bom, vamos começar. Para a gente falar sobre força resultante, primeiro a gente tem que definir a diferença entre direção e sentido. Apesar de parecer a mesma coisa, eles não são, tá? Os alunos às vezes acham que direção e sentido são a mesma coisa. Não, são coisas diferentes. Direção a gente vai classificar da seguinte forma: horizontal, vertical e diagonal, tá? Então aqui a gente tem, na direção, a gente tem um horizontal. Nós temos o vertical e nós temos o diagonal. Então são essas as direções que a gente tem, tá? Direção horizontal, vertical e diagonal. O sentido a gente vai classificar da seguinte maneira: esquerda, direita, para cima e para baixo. Então, ó, veja, horizontal, vertical e diagonal, a gente tem a direção. E o sentido a gente vai ter direita, né? Porque a seta está apontando para a direita, então direita. Aqui a gente tem esquerda. Aqui para baixo. E aqui para cima. Então aqui a gente vai ter na direção horizontal, vertical, né? Porque ela está na direção vertical e diagonal. Aqui o sentido direita, esquerda, baixo e cima. Isso aqui vai ser importante para a gente estudar a força resultante, porque a direção e o sentido vão fazer toda a diferença nos nossos estudos, tá? Então vamos começar aqui rapidinho. Bom, para a gente estudar a força resultante, a gente vai estudar três tipos, tá? Mesma direção e mesmo sentido, mesma direção e sentido oposto e direções opostas. Quando a gente fala mesma direção, é porque os dois estão, por exemplo, na horizontal. Então, as duas forças que eu estou aplicando sobre um corpo, elas estão, por exemplo, na horizontal. Ou as duas forças que eu estou aplicando nesse corpo, elas estão na vertical, por exemplo. Então, isso aqui satisfaz a primeira condição, mesma direção e mesmo sentido. Como é que eu vou olhar o sentido? Pela seta, né? Essa seta aqui, ela está apontando para a direita, essa também. Então, essas duas forças, elas vão ter mesmo sentido e mesma direção horizontal aqui. Nesse caso aqui, 2, a gente tem a mesma direção, que é a direção vertical, e a seta está apontando para baixo. Então, também eles têm o mesmo sentido. Então, satisfaz essa primeira condição, que ele tem a mesma direção e mesmo sentido. Se eles tiverem mesma direção e mesmo sentido, para eu calcular a força resultante, o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas forças. Eu vou somar o F1 e o F2, né? Nos meus casos aqui, tá? Aqui é porque é uma grandeza vetorial, a gente coloca sempre esse símbolozinho em cima. Então, por exemplo, se F1 fosse igual a 2 newtons e o F2 fosse igual a 3, como é que eu faria o cálculo? Era só somar essa força resultante, F1, qualquer um dos casos, como tem mesma direção e mesmo sentido, somaria 2 mais 3 e aí eu teria 5. Seria a minha força resultante nesse caso aqui, ok? Aí agora, segundo caso, eles têm mesma direção e sentido oposto. Mesma direção, horizontal os dois, ou vertical os dois, ou diagonal os dois. Mesma direção. Só que ele fala aqui na questão que ele tem sentido oposto, ou seja, um tá para a direita e o outro tá para a esquerda, tá? O oposto da direita é a esquerda. Um tá para baixo e o outro tá para cima. Aqui a gente tem o oposto da direção vertical. E aqui é a mesma coisa, um para baixo e o outro para cima. Então, nesse caso, ele diz que ele tem mesma direção e sentido oposto. Então, aqui eu teria força 1 e força 2 também, mesmo caso do anterior. Então, seria esses tipos que poderiam aparecer aqui também, tá? Nesse caso 2, de mesma direção e o sentido oposto. Nesse caso aqui, o que eu faria para calcular a força resultante? A gente calcularia a força resultante pegando o maior valor menos o menor valor. Como assim? Por exemplo, se aqui o F1 fosse igual a 6 e o F2 fosse igual a 5, o que eu faria para calcular? Eu pegaria o F1 menos o F2. Se o F2 fosse maior, F2 menos F1. E assim sucessivamente. Eu pego sempre um número maior menos o menor para calcular aqui na força resultante. Então, nesse caso, se eu fosse calcular, seria 6 menos 5, que seria igual a 1 a resultante, né? Caso todas essas forças aqui aplicadas tivessem esse valor aqui de módulo. Então,
lembre, se ele tiver mesma direção e sentido, a gente vai somar. Se ele tiver mesma direção e sentido oposto, a gente subtrai o valor. Não tem erro. Agora vamos ao terceiro caso aqui. No terceiro caso, eles têm direções diferentes. Lembre, que é direção? Diagonal, vertical ou horizontal. Mas eu ainda faço melhor. Eu ainda digo para vocês que ele, quando fala que tem direções diferentes, é que um estará na horizontal, nesse caso aqui, tá? Nesse caso específico. Um vai estar na horizontal e o outro, obrigatoriamente, na vertical. Então, é esse caso aqui que a gente vai usar, por enquanto. Então, quando eles tiverem um na vertical, por exemplo, o F1, e o outro na horizontal, por exemplo, o F2, ok? Quando eu tiver esse caso, a gente não pode nem somar, nem subtrair. Eu preciso usar o teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, a gente usa o teorema de Pitágoras para calcular aqui, nesse caso, a força resultante, certo? Então, se a gente tivesse valores ali associados, eu teria que substituir aqui para calcular. Eu já vou ter um já no exemplo aqui, no próximo exemplo, certo? Então, recapitulando, se eles tiverem direções diferentes, um na horizontal e o outro na vertical, a gente usa o teorema de Pitágoras. Vamos ver como é que a gente faz essa continha aqui. Vamos lá. Vamos primeiro pegar alguns exemplos aqui. Calcula a força resultante nos casos abaixo. Então, vamos analisar aqui, ó. Primeira coisa, a gente já dá para ver que está no mesmo sentido, olhando pela setinha aqui, ó. Os dois estão no mesmo sentido, os dois estão para a direita. Mesma direção, os dois são horizontal. Então, nesse caso, eu já sei que eu calculo a força resultante somando as duas forças, F1 mais F2. Força resultante aqui vai ser igual. Quanto é F1? 3. F2, 4. Então, somando aqui, essa força resultante vai ser igual a 7 newtons. Ok? Agora, vamos a B. Eu já sei que ela já tem sentidos opostos. Um tá para a direita e o outro tá para a esquerda. Só que eles têm a mesma direção, tá vendo? Eles estão na horizontal. Então, nesse caso, a gente cai naquele caso 2. O que a gente faz? Subtrai. Eu vou pegar o maior menos o menor. Quem é o maior aqui? F2. Então, F2 menos F1. Então, maior menos o menor. 4 menos 3. Então, a força resultante nesse caso aqui seria igual a 1 newton. Ok? Então, vamos ao terceiro caso. Se observar aqui, a gente vai ter 3. Desse lado aqui, se você prestar atenção, ó, eles têm mesma direção e mesmo sentido. O que a gente faz? Soma. Só que esse aqui tem sentido oposto. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso começar por aqui. F1 mais F3, afinal de contas, os dois têm a mesma direção e mesmo sentido, a gente soma. Então, F1, 3, F3, 5. Então, desse lado aqui, eu tenho 8. Agora, é só fazer a conta. Se eles estão na mesma direção, só que sentido oposto, a gente subtrai. Então, essa força resultante, quem é maior? F2 ou a junção do F1 mais F3? F2 é 4, então ficaria 8 menos 4, né? Que seria aqui a junção dos dois, no caso, F1 mais F3, menos, né? Menos aqui, o F2. Então, essa força resultante daria igual a 4, ok? Então, esses aí seriam os casos. E a gente tem o último caso aqui, ó, que eles teriam direções opostas e, importante, formando um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Aí pode aparecer para vocês nas questões as palavras, ó, perpendicular, para indicar que você tem essas duas forças, nesse caso 3. Pode aparecer assim, ó, ângulo de 90 graus também, certo? Ou pode aparecer o desenho das direções opostas, um na horizontal, o outro na vertical. Aí, nesse caso, a gente usa o teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Força resultante ao quadrado vai ser igual. Quanto é F1? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, a gente vai resolver isso aqui. Força resultante ao quadrado vai ser igual. 6 ao quadrado,
36. 8 ao quadrado, 64. Somando aqui os dois, a gente vai ter 100. Tá, a potência vai passar para lá como raiz. Então, a força resultante vai ser igual a raiz de 100. Raiz de 100 é igual a 10. Então, tá aqui o resultante, a força resultante entre esses dois vetores, quando eles têm direções opostas. Ou vem a palavra perpendicular, ou vem ângulo de 90 graus entre eles, ok? Então, tá aí.